para adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória, amém? Nós não somos religiosos, nós somos adoradores do Rei Jesus. Eu estou agradecendo e agradecido a Deus por estar aqui com vocês nesse momento. Eu acho que esse momento ele é muito importante. Eu sei que é uma retomada, né? A igreja está voltando para os cultos presenciais depois de uns 2 finais de semana aí. E dizer para vocês que essa realidade ela está presente em todas as cidades do Brasil. Eu acompanho vários pastores da nossa igreja, de outras denominações. Estou lá em São Paulo, vivendo isso, né? Esse final de ano, nós não tivemos o culto do Natal, não tivemos o culto da virada presencial, tudo por conta da pandemia. Finalmente agora temos esse amparo legal, que agora é decreto federal e também decreto estadual, lei, né, na verdade, que a igreja, o serviço religioso entrou na categoria de serviços essenciais. Então nós estamos com a esperança de que não vamos mais precisar ter esses intervalos, esses cancelamentos, digamos assim. E a gente está assim, feliz de estar aqui porque para viver esse momento juntos, poder dizer estamos juntos, o Senhor é conosco, a nossa fé é inabalável, nós somos resilientes, nós conseguimos enfrentar isso com a força, com a graça do Senhor Jesus, Ele está conosco. Como o JB já falou, estou com minha família, meus filhos, né, que estão aqui comigo. E também está sendo um momento muito gostoso, poder também ter comunhão com os irmãos, estar chorando com algumas famílias que perderam seus entes queridos mais recentemente. Enfim, dizer que nós somos uma família, que nós amamos vocês e que estamos muito esperançosos de que dias melhores virão. Existem muitas promessas de que os próximos anos, a partir de agora, assim como estão dizendo que vai ser os piores, muitos estão dizendo aí, nós estamos também recebendo muita profecia, que vai ser os anos de maior colheita, de maior avivamento, de maior derramar da glória e da presença de Deus sobre a terra. E eu estou dizendo, Senhor, faz isso, para que o mundo saiba que o Senhor é bom. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês, né, que Deus colocou já há algum tempo atrás. Eu tinha ministrado essa palavra lá em São Paulo, acho que ano passado, ou ano retrasado, talvez 2019. Mas quando eu estava me preparando para vir para cá, eu comecei a pensar que ela seria muito apropriada. Eu creio que o Espírito Santo estava confirmando isso no meu coração. O assunto que nós estamos conversando aqui, esse é o último culto que eu estou conversando com vocês, é o seguinte tema: aprendendo com a morte sobre a vida. Eu estava vendo agora, está quase 240 mil brasileiros que já morreram só por Covid-19, até agora, desde o ano passado. Parece que foi 18 de fevereiro que morreu o primeiro brasileiro por Covid, se eu não me engano. Fora os que já morreram pela violência, que a violência não está de férias, né, porque estamos com a pandemia. Fora os que já morreram de outras doenças, de câncer, problemas respiratórios e muitas outras doenças. Certamente todos nós aqui já passamos pela a dolorida experiência de perder um amigo, um ente querido, né, próximo ou mais ou menos próximo, algum conhecido. Eu mesmo já tive que chorar e despedir da minha mãe, já tive que chorar a despedida do meu pai, já tive que chorar a despedida de 2 irmãos biológicos. E o fato é que nós todos ainda estamos, né, com o nosso coração enlutado. Agora há pouco eu estava abraçando, chorando e orando pela
família do irmão Neverton. Tivemos recentemente a despedida da irmã Nolitza, pessoas preciosas que a gente aprendeu a amar, que a gente brincou, que a gente riu, que fez a obra do Senhor juntos. A morte, ela sempre nos deixa consternado, ela sempre nos deixa profundamente entristecido. E a razão é muito simples, é porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver e viver eternamente. Esse é o projeto de Deus. Todavia, existem muitos textos da Bíblia que abordam o tema morte. E nós temos que aprender com essas verdades. Por isso que eu estou falando sobre lições, né, que a morte pode nos dar. Aprendendo com a morte sobre a vida. E é a própria Bíblia que manda e que pede para a gente ter essa pedagogia, poderíamos dizer assim, em relação à morte. Em Eclesiastes 7:2, olha o que diz a Bíblia. Diz: melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Numa outra tradução diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Em uma outra tradução, para reforçar o entendimento, diz assim: é melhor estar num velório do que ir a uma festa, pois todos vão morrer um dia, e é bom pensar nisso enquanto há tempo. Eu costumo dizer que a mesma Bíblia que nos convida, lá em Provérbios, e ter com a formiga, para aprender com a formiga, a mesma Bíblia que diz que a formiga tem lições para nos ensinar, esse pequeno inseto, ele pode nos ensinar sobre proatividade, sobre gestão, administração, organização, planejamento. A Bíblia também nos convida a ir numa casa onde está tendo luto, onde está tendo um fúnebre, onde está tendo, como diz a Bíblia, um velório. Para quê? Para ponderar, para aprender, para considerar mais sobre a vida. Você fala: pastor, mas eu vejo incoerência nisso, eu nem gosto de ir em velório. Não gosto de ir em velório. Por que as pessoas não gostam de ir em velório? Porque elas não querem pensar em morte. Porque é como se fosse assim: não quero nem ver. Mas a verdade é que a Bíblia está dizendo: vá ver, vá lá ver, para você se lembrar como que todos têm um fim. E eu costumo dizer que isso não é incoerência. Incoerência é nunca parar para ouvir o que a morte tem a dizer. Isso é incoerência. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso. O que é a morte? Primeira coisa, o que é a morte? A morte, morrer é deixar tudo. Dar adeus ao mundo, dar adeus aos bens, dar adeus às honras, aos prazeres, perder, despedir-se da vida terrena. Isso que é a morte. É dizer adeus ao nosso corpo, né? Esse corpo muitas vezes tão cobiçado, tão amado, tão idolatrado, que se a gente investisse no reino o tempo que a gente investe para o nosso corpo ficar mais bonito, talvez a gente ia ganhar muitas almas para Jesus. Morrer é a separação de tudo. Morrer é abandonar e ser abandonado. Porque é exatamente isso, né? Como a Bíblia fala, a região dos mortos. Morrer é quando o espírito separa do corpo. A Bíblia fala de duas mortes. A primeira morte, que é quando o espírito separa do corpo. E a Bíblia fala da segunda morte, que é quando o espírito separa de Deus. Por isso que ela chama segunda morte. E a Bíblia fala da importância de nascer duas vezes. Tem que nascer de novo. Da carne é carne
e do espírito é espírito. Por isso que tem duas mortes, porque tem dois nascimentos também, né? Tiago diz assim para a gente entender, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a gente percebe aqui que o que é a morte é a separação do corpo e do espírito. Em Eclesiastes, Salomão escreve o seguinte: lembra do teu Criador, antes que seu corpo volte ao pó da terra e o espírito volte a Deus. É uma separação, o corpo vai para um lugar, o espírito vai para outro. Isso é a morte física ou a morte terrena. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem é: por que nós morremos? Por que existe a morte? Por que isso acontece? Eu costumo dizer o seguinte: a morte é uma consequência de uma decisão errada que foi tomada muitos anos atrás. Em Gênesis, e agora com a novela aí, né, de Gênesis, tá dando assim uma clareza para nós sobre esse tema. Mas em Gênesis 2 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Falou com Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus avisa, Deus diz: não faça isso. Se você fizer, vai ter uma consequência. Mas o homem escolheu desobedecer, mesmo sabendo que existia, que havia uma consequência. E a consequência era a morte. O homem tinha consciência dessa realidade. A placa estava lá. Ele fez porque ele quis, né? Mesmo sabendo que tinha essa consequência. Mas havia o prazer de comer. Assim como hoje, Deus está dizendo que algumas coisas a gente não deve fazer, mas existe o prazer daquilo. A escolha é nossa. Hoje não é diferente. E não adianta a gente ficar com a raiva do Adão. Poxa, rapaz, agora o Adão que estragou tudo. Olha só, eu agora tenho que colher um resultado de uma decisão errada de Adão. E a gente quer ficar com raiva do Adão, mas não fica não, sabe por quê? Se fosse eu e você que nós estivéssemos lá no Jardim do Éden, nós íamos fazer a mesma besteira, nós íamos fazer a mesma tragédia. É um fato isso. Agora, Romanos 5,12 explica um pouco melhor isso, dizendo o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, então o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Ou seja, o pecado trouxe a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão foi a porta de entrada. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que é a morte? É uma recompensa, é um salário de uma decisão errada. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ezequiel 18 diz: a alma que pecar, essa alma morrerá. Então, como que a gente explica a morte? Por que existe a morte? Porque existiu o pecado, porque o pecado entrou no mundo. Deus não planejou que nós derramássemos a lágrima, por causa da morte, nós experimentássemos essa dor. Não era plano dele. Adão viveu muito tempo ainda, mas morreu. Adão não existe mais. Morreu. Não era plano de Deus. Tiago também explica isso quando ele diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Veja que é o pecado consumado que gera a morte. Eu sei que alguns podem dizer assim: mas pastor, isso é injusto. É o Zé que peca e quem morre é o Mané? Não, todos morrem. A Bíblia diz: todos morreram. Todos passaram a ficar debaixo dessa condenação da morte. Mas a verdade é que Deus é tão justo e tão misericordioso que Ele providenciou um plano
mesmo o homem tendo escolhido deliberadamente pecar, desobedecer a Deus, mesmo sabendo que tinha uma consequência de morte, Deus escolheu dar uma segunda chance para o homem decidir o certo outra vez. E nós estamos vivendo essa oportunidade agora. Romanos explica isso. Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 5, o seguinte: se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele. Então, pelo pecado, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Verso 18: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Olha que coisa bacana. Ficou elas por elas, porque um homem foi o responsável por toda essa tragédia. Um homem que pecou, um ato de pecado trouxe a condenação da morte, mas em contrapartida, Deus manda o segundo Adão, o último Adão, Jesus, e através do ato de justiça, de obediência a Jesus, a Deus, então foi dado acesso à vida, ao perdão, à justiça, à justificação que traz vida a todos os homens. Ninguém pode reclamar de injustiça. E o verso 19 continua explicando: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Glória a Deus, está resolvido. Mas a decisão continua sendo sua. É como se Deus tivesse nos trazido de volta para o jardim do Éden, dizendo: está aqui de novo a chance de você acertar. Só depende de você. Agora, muito importante nós entendermos o seguinte: não é que nós ganhamos o direito de não morrer fisicamente. Isso é uma sentença que vai acontecer. A boa notícia é que a Bíblia fala que não vai ser uma morte eterna, se você quiser. Se você quiser desfrutar, se você quiser entrar nesse legado do perdão de Jesus na cruz, você não precisa ter morte eterna, porque vai ter agora a promessa da ressurreição. Ou seja, nós vencemos a morte eterna para a vida eterna com Deus. Agora, e com respeito à vida terrena? Ninguém consegue evitar essa morte. Nós não podemos fazer nada. Infelizmente, a sentença dessa morte vai ser cumprida, claro, agora com a alternativa da ressurreição. Exceto aqueles que já foram arrebatados. Até onde eu sei, a Bíblia fala de dois: Enoque e Elias. Foram os dois que não passaram pelo processo da morte. Eles foram arrebatados. E alguns que serão, como diz a Bíblia lá, que muitos serão arrebatados na volta de Jesus. Eu sei que algum pode dizer assim: poxa, pastor, mas isso é óbvio. E eu costumo dizer: ridículo não é falar do óbvio. Ridículo é não lembrar do óbvio. Que muitas vezes a gente parece que fica tão alienado, tão envolvido com o aqui e o agora, tão envolvido com a vida terrena, que a gente meio que esquece que um dia chegará a nossa vez. E a pandemia é como uma trombeta tocando, avisando toda hora. Toda hora. A vida tem fim. Alguém vai morrer. Um dia zera o número de dias. E não tem ninguém
que possa fazer alguma coisa para impedir que esse dia chegue. Eclesiastes 8:8 diz assim: ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte. Ninguém. E se você for estudar a Bíblia e ver no original, essa palavra ninguém significa, sabe o quê? Ninguém. Ninguém mesmo. Nem os grandes, nem os poderosos, nem os pequenos, e nem os fracos, nem os ricos, nem os pobres. O homem com mais dinheiro do mundo vai morrer um dia. E o mais pobre mendigo também vai morrer um dia. Os magrinhos e os gordinhos, todo mundo. Então não adianta você ficar assim, eu sou mais bonito. Não adianta, vai morrer também. Eu sou mais forte, bombado. Não adianta, vai morrer também. A diferença é que o caixão vai ser um pouquinho mais largo para caber tudo. Mas todo mundo vai morrer. Jovem e velho, ninguém tem vantagem. Eu já vi jovem que morreu e o velho que ficou. Todo mundo. Os que gastam dinheiro fazendo plástica para ficar mais bonito, para ter o nariz mais afinado, e aqueles que vão ficar do jeito que o tempo deixou. Aqueles que vão ficar, como diz o caboclo, com o nariz chato, do mesmo jeito que nasceu. Todos vão morrer. Vou falar nisso. Eu vi uma piada que diz que uma mulher estava muito mal, doente, internada, e a morte chegou lá no leito dela, no hospital, e disse: você vai morrer, eu vim te buscar. E ela ficou assustada e chorava e dizia: não quero morrer, e implorava para a morte: não quero morrer, me deixa viver. E ela fez tanto escândalo que a morte falou: tá bom, para, tá bom, vou deixar, eu vou te dar 30 anos, tá? E a mulher recebeu alta, reencontrou com o marido, os dois se abraçaram, choraram, e ela contou essa história, disse: amor, a morte apareceu para mim, e ela disse que eu tenho 30 anos, amor, e o cara estava ali vulnerável, super apaixonado, feliz que ela não tinha morrido. Ela disse: amor, então eu acho que vale a pena fazer toda aquela reforma que eu queria, aquela plástica que eu queria, eu quero fazer aquele tratamento no nariz, sabe, meu amor? E o cara falou: tá bom, vale a pena, amor, 30 anos que a morte me deu, está garantido. Então toda a grana que você investir vai valer a pena, você vai desfrutar 30 anos disso. E aí ela convenceu o marido e foi e resolveu tudo, tirou os excessos, colocou o que faltava, removeu o que tinha demais, colocou para o outro lado, fez todo o tratamento. A mulher ficou perfeita, bonita, diferente, maravilhosa. Até que depois de uns meses, ela foi atravessar a rua, não prestou atenção, veio um carro e pá! Matou a bichinha. Quando a morte aparece para ela, ela fica revoltada. Ela olha no olho da morte e diz: mentirosa, tu prometeste para mim que era 30 anos, meu marido fez um senhor investimento, porque ele tinha certeza que era 30 anos. Enquanto ela argumentava, a morte pôs a mão na boca, assustada, e falou assim: criatura do céu, eu te prometo, eu te garanto, eu não te reconheci. Cuidado, né? Porque às vezes se engana até a morte, né? E aí eu sempre falo, né? Os que hidratam a pele e os que têm a pele ressecada, piririca, como se diz lá no Aritapera. Todos vão morrer. A diferença é que um vai ser um defunto hidratado e o outro vai ser um defunto com a pele piririca. Mas todo mundo vai morrer, né? Os vegetarianos e os que gostam de uma picanha, todos vão morrer. Os que tomam café com açúcar, e os que só usam as gotinhas lá, todos vão morrer. A morte é uma triste realidade que vem para todos. Hebreus 9:27 diz assim: está ordenado o homem morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Está ordenado, é um destino, é uma sina.
Todos nós vamos morrer. Todos nós estamos nessa fila com o número de uma senha na mão. Todos nós. Um dia vão chamar o seu número. E não tem escapatória. Eu sei que, neste caso, a gente prefere que não chame o nosso número. Não é igual quando a gente está lá na fila do INSS, que você fica aborrecido, que já passou uma hora e ninguém chama você. Não aparece no painel o seu número. Você briga, você levanta, você vai lá, discute. Quanto tempo mais vou ter que esperar? Nessa fila você não briga com ninguém. Pelo contrário, pode passar, irmão. Fique à vontade, irmão. Te dou uma vez. Entendeu? Pode ir. Você é gentil nessa fila. Você quer dar a vez para o próximo. Você não está muito preocupado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não podemos evitar a morte. Mas nós podemos evitar que a vida seja uma tragédia. Nós não podemos evitar a morte. Mas nós podemos evitar que a nossa vida aqui seja uma tragédia. Porque a maior tragédia não é perder a vida para a morte, mas é perder a vida para a vida. Porque tem gente que vive assim, não é ateu, é à toa. Ele perde a vida para a vida. Ele vai estragando seus dias e seus anos, vivendo de uma forma irresponsável e tola. Essa que é a maior tragédia. A outra coisa que eu queria que vocês soubessem hoje à noite é: a vida terrena é efêmera. Efêmera quer dizer transitória, passageira, temporária. É isso que a morte me ensina. Quando eu vejo alguém, eu lembro disso. Salmo 49, 12 diz assim: o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Certamente, todos nós aqui já ouvimos, no dia do nosso aniversário, principalmente, uma mensagem, um recado, uma homenagem, uma felicitação, alguém desejando vida longa, meu amigo, né? Vida longa para você, meu irmão, que você viva muito. Mas a verdade é que isso não passa de apenas um desejo de um amigo. Por quê? Porque a vida não é longa, não. A vida é curta. Mesmo que você vivesse 150 anos, ainda é curto, porque um dia acaba. Um dia vai ter o último dia. Né? Olha o que a Bíblia fala sobre o quanto que a vida é efêmera. Tiago 4,14 diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Uma pergunta. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Isso é a vida. A Bíblia compara a vida como uma neblina, um nevoeiro que vem, você está ali e de repente o sol sai e ela desaparece. Eu quero te dizer algo que vai fazer você pensar de forma diferente. A verdade é que cada aniversário é um ano a menos e não um ano a mais. Muitas vezes a gente fala: parabéns, irmão, para mais um ano. Não é mais um ano, não, é menos um ano. Porque cada aniversário seu, a gente conta regressivo. Mais um ano. Eu vou fazer agora, dia 25 desse mês, 5,6, irmãos. Quem diria? Com essa cara de 18. Mas é assim, não é um aniversário a mais. Não é um ano a mais, é um ano a menos. Né? Salmo 90 diz assim: como uma correnteza, tu nos arrasta, tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina, brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois a vida passa depressa e nós voamos. A Bíblia compara o tempo, o curso da vida terrena como um sono. Um sono, uma soneca
depois do almoço. Passa rápido, né? Como algo que germina pela manhã e morre, murcha à tarde. De novo eu repito, tão certo quanto 2 mais 2 são 4. Cada minuto vivido é um minuto a menos para viver. Lembrar disso é importante, porque senão a gente vive alienado. O problema é que muitas pessoas estão assim, vendo a morte como algo, não quer nem falar nisso, não pensa nisso, não considera isso, né, como algo distante, tão distante que nós perdemos até de vista. E a Bíblia, e estamos indo na contramão, porque a Bíblia diz, vá numa casa onde tem velório, vá lá. Vá lá aprender com a morte, vá lá ser lembrado e relembrado. E muitas vezes nós estamos tão alienados, não importa a condição, se nós estamos saudáveis, jovens, doentes, idosos, nós sempre temos essa esperança, ou a ilusão de que a gente vai viver mais, de que a gente nós temos mais um mês, mais um tempo, mais um ano, mais 50 anos. E eu não estou dizendo que não é para ter esperança, eu só estou dizendo não fique alienado. Por quê? Porque esse tipo de comportamento não é bom. Mesmo que vivamos muito, ainda é pouco, pois a vida é passageira. Temos que lembrar disso. É chocante o que eu vou te dizer, mas hoje, meu irmão, minha irmã, nós estamos mais perto do dia da nossa morte do que jamais tivemos em toda a nossa história de vida. Nós estamos mais perto agora. A linha de chegada, você já andou bastante, a linha de chegada está mais próxima agora. Mesmo que ainda esteja longe, mas está mais próximo. Você fala assim, ai pastor, vira essa boca para lá. Para com isso. Eu viro, irmão, não tem problema não. Eu viro até o pescoço. Mas não vai mudar nada. Todos nós vamos ter um último dia da nossa existência. E por que é importante eu enfatizar? Porque nós precisamos encarar a realidade. Pastor, e o que você quer me dizer hoje? Fala logo, desembucha. Eu quero te dizer que existem razões importantes para nós lembrarmos periodicamente que nós somos mortais. E eu quero falar exatamente contigo sobre essas razões, porque é importante nós lembrarmos periodicamente de que nós somos mortais e os que estão em nossa volta também são mortais. Primeiro, entender que a vida terrena é uma oportunidade única. A vida terrena é uma oportunidade única, só temos uma vida, e logo passará. Não se esqueça disso. Eu sei que a reencarnação, a doutrina da reencarnação, ela tem uma proposta muito interessante de que você morre e volta, morre e volta, morre e volta. Mas isso é fake news. Não é verdade. Se você está seguindo essa doutrina, não é bíblica, não tem base bíblica. A Bíblia diz que está ordenado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. A vida terrena é uma única oportunidade. E é importante lembrar disso, porque às vezes a gente pensa assim, eu acho que eu sou um gato. Gato que tem 7 vidas, dizem, né? Mas eu quero... 9? Poxa, tem uma mulher aqui, uma veterinária aqui dizendo que é 9. Estou brincando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo que eu sou gatinho assim, mas só tenho uma. Mesmo que você é uma gatinha, você só tem uma, viu, gatinha? Você não é aquele tipo de gatinha que tem 9, 7. Deixa eu te dizer uma coisa. Podemos ter muitas oportunidades na vida, mas a vida é uma única oportunidade. Nós podemos ter a oportunidade de fazer coisas, de fazer viagens, de ganhar dinheiro, de casar, não sei quantas vezes, mas a vida é só uma única oportunidade. Então, lembrar da mortalidade, lembrar que somos mortais,
pode nos ajudar melhor a aproveitar, como aproveitar melhor essa única chance que nós temos. Isso é o que de mais inteligente podemos fazer na vida. Alguém me pergunta, o que eu posso fazer de mais inteligente com a minha vida? Aproveite bem essa única oportunidade. E quando eu falo aproveite bem, eu não estou dizendo como o mundo, apronta toda, vai para a bagaceira, faz o que você quiser. Não, pelo contrário. Por que eu preciso considerar e lembrar que eu sou mortal? Segunda razão, porque eu preciso fazer os vivos que eu amo sentirem realmente amados, enquanto vivo eles estão. Isso aqui é muito importante. Considerar a mortalidade minha e de outras pessoas deveria nos ajudar a valorizar mais a vida, tanto a nossa como das pessoas que nós amamos. Considerar a mortalidade humana deveria nos impulsionar para darmos mais flores em vida. E o que eu quero dizer em dar mais flores em vida? Que nós deveríamos lembrar, pelo menos eu, sou muito estimulado. Muitas vezes, quando eu fico sabendo, e agora a gente está ficando sabendo quase toda hora, né? Infelizmente, de alguém que morreu, da esposa de um amigo meu que morreu, do filho de um amigo meu que morreu. Geralmente essas coisas me fazem pensar assim, eu preciso valorizar a vida, eu preciso valorizar as pessoas que Deus me deu, a minha família, meus filhos, a minha esposa. Aí eu penso, eu preciso ser um homem melhor, preciso parar de ser tão chato, tão carnal. Eu preciso amar mais, abraçar mais, demonstrar mais, declarar mais o meu amor para essas pessoas. Preciso ser um pouco mais tolerante com as falhas das pessoas, dos meus entes queridos, dos meus filhos. Isso me ajuda. Esses dias eu acompanhei um amigo que perdeu a sua esposa, vi aquele cara chorando, a dor, a saudade, e ter que seguir a vida sem a sua companheira. Fala, Senhor, eu tenho a mim, estou aqui abraçado com ela, eu estou dormindo com ela, e aí eu sou impulsionado para amar mais. Mas tem gente que aproveita que está vivo para brigar, para xingar, para mandar para a China. Para com isso. Deus está te dando o privilégio de ter pessoas queridas do seu lado. Eu nunca vou esquecer aquela carta, né, que o marido, o esposo de uma das aeromoças que estava naquele avião que os terroristas jogaram contra as torres gêmeas nos Estados Unidos. Ele escreveu uma carta dizendo assim, se eu soubesse que esta seria a última noite, que ontem seria a última noite que eu teria você, eu teria dormido mais agarradinho com você. Eu teria te abraçado com mais força. Eu teria te beijado toda aquela noite. Se eu soubesse que quando você saiu naquela porta, e era a última vez que eu ia te ver, eu teria te pedido para voltar, para me te dar mais um abraço, mais apertado. Nós temos que dar flores em vida. Você sabe, queridos, a morte me ensina isso. Quando pensamos que não sabemos por quanto mais tempo ainda teremos as pessoas que tanto amamos, isso deveria nos encher de vontade de sermos uma pessoa melhor para elas, de amar mais os nossos vivos enquanto vivos estão. Sem dúvida é uma tarefa que todos nós precisamos crescer e aprender, inclusive eu. Somos uma espécie estranha de seres humanos que temos a tendência de amar mais os nossos mortos, de demonstrar mais amor para os nossos mortos do que para os nossos vivos. E é só observar, para comprovar que eu estou falando que é verdade, é só observar como as pessoas tratam seus queridos no dia do aniversário deles e no dia do sepultamento deles. É incrivelmente um paradoxo.
precisamos ser mais escandalosos no nosso amor no dia do aniversário do que no dia da morte. É possível. Nós temos uma cultura na nossa família que eu acho muito interessante. Claro, isso deveria ser mais do que só no dia do aniversário. Mas no dia dos aniversários dele, no dia de comemoração, a gente vai para um lugar, geralmente para um restaurante, e coloca aquela pessoa na berlinda. E naquele momento todos nós escolhemos falar palavras de afirmação, reconhecer qualidades, elogiar, parabenizar, destacar virtudes que aquela pessoa tem. A gente chama de tirar o chapéu. Como seria lindo se todas as famílias fizessem isso? Tem filhos que nunca ouviram um elogio do pai. Tem esposa que nunca ouviu um elogio do marido. Tem pais que nunca ouviram. Então, a mortalidade, lembrar disso, faz a gente ser uma pessoa melhor. Quem sabe hoje você vai sair daqui motivado a ligar para o seu pai. Dizer, pai, eu te amo, porque faz talvez meses que você não liga. Mãe, eu te amo, né? Me perdoe, né? Dizem que até os que mais amaram a pessoa quando ela estava viva são os mais equilibrados emocionalmente no dia da morte daquela pessoa. Ou seja, aqueles que honraram, amaram, obedeceram, demonstraram, deram flores em vida, porque o defunto ele não sente o cheiro mais da flor, ele não sabe se é amarela, se é vermelha, mas as pessoas que praticaram isso, que deram atenção, que honraram seus pais, que amaram seus filhos e vice-versa, seus cônjuges, são as pessoas que no dia do sepultamento, no dia do fúnebre, no dia do velório, estão emocionalmente mais equilibradas do que aqueles que deixaram a desejar. Porque existe uma diferença enorme entre o choro da saudade e o choro do remorso. A outra razão, porque eu preciso lembrar que eu sou mortal, é porque não há nada melhor que a morte para nos ajudar a viver melhor. Todas as vezes que eu penso, cara, nós somos mortais, eu sou mortal, isso me dá uma vontade de viver melhor, de aproveitar melhor a minha vida, né? E o que é viver melhor, pastor? Os dias que nos restam. Viver melhor, para mim, é pensar melhor, pensar antes de agir, parar de fazer burrada, orar mais, escolher ser mais útil, investir tempo naquilo que tem resultado eterno. Isso é viver melhor, é fazer mais amigo do que inimigos, porque tem gente que tem um dom de colecionar inimizade. Em 2020 ele tinha 30 inimigos, 2021 já está com 32. É escolher perdoar. Eu vou perdoar. Me ofenderam, mas e daí? Eu vou perdoar, porque eu pergunto, qual é a vantagem da mágoa? Qual é a vantagem do ódio? Qual o benefício do ressentimento? Não existe. Pelo contrário, as pessoas só sofrem e fazem mal a si mesmo quando retêm o perdão. Viver melhor é tomar a decisão das decisões, que é entregar a sua vida para Jesus, abandonar o pecado e dizer, eu vou viver uma vida que te honra, Jesus. Viver melhor é tomar decisões mais sábias sobre o uso do seu tempo, em vez de jogar a vida pelo ralo. Viver melhor é viver para ajudar os outros a conhecer a vida eterna através de Jesus. Em resumo, para mim, viver melhor é usar bem a vida enquanto a morte não acontece. Por que eu tenho a agenda que eu tenho? Por que eu vivo o que eu vivo? Por que eu estou dedicado no que eu estou me dedicando? Por que eu concentro esforços e estou queimando a minha existência nisso que eu estou fazendo? Por uma razão. Porque eu estou impressionado que Deus me deu o dom da vida aqui. E eu quero viver esses anos, não sei quanto mais tempo eu tenho. Eu quero viver para a glória dEle. Eu quero aproveitar bem, eu quero fazer valer a pena. Ultimamente eu tenho pensado nisso demais. Tem muitos indo. E eu estou conversando com Deus no meu tempo sozinho com Ele, falando, Deus,
por alguma razão, o Senhor está deixando eu continuar, enquanto muitos estão indo. E eu quero poder fazer valer a pena. Eu quero poder fazer valer a pena. Eu tenho chegado à conclusão que eu não preciso de um diagnóstico, de um médico dizendo que eu estou com uma doença grave, que eu só tenho 6 meses de vida para decidir mudar de vida, para viver uma forma diferente. Porque tem gente que é assim, ela vai vivendo alienada, vai fazendo tudo errado, ela não está nem aí para Deus, e vai empurrando a vida com a barriga, aí até que chega um diagnóstico, câncer. Ai meu Deus, e agora? E tal, e agora que eu vou amar minha mulher, agora que eu vou gastar tempo com meu filho, agora que eu vou parar de beber cachaça. Agora... Meu irmão, por que você não faz essa decisão sem ter um diagnóstico de uma doença grave? Sem ter o resultado de uma biópsia, para a gente se dar conta de que a vida está ameaçada. Como ameaçada? Irmãos, para morrer basta estar vivo. Não morrem só os que estão doentes. Para morrer basta estar vivo, dizia o meu pai. A vida está ameaçada. Só o fato de você estar vivo, a vida está ameaçada. Tem gente que fala, pastor, eu não viajo de avião. Deus me livre, eu tenho medo. É perigoso demais. Irmão, viajar de avião é tão perigoso quanto atravessar a faixa de pedestre aqui. Você corre o mesmo risco. Você está sentado aí agora. Sua vida está debaixo de ameaça. Tem umas tesouras aqui que pesam 1 tonelada. Se der um terremoto, e já deu um dia desse aqui, né? E cair. Sua vida está ameaçada. Eu vou ficar em casa. Um ladrão pode entrar. Para onde você vai? Aí disse Davi, onde que eu vou me esconder? Se eu vou no fundo do abismo, tu está lá. Se eu vou... Meu irmão, só tem um lugar para você se esconder, sobre as asas do Altíssimo. Só tem um lugar para você se esconder, garantir que sua vida está em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, aí você está seguro. Porque mesmo que você morra, você tem a vida eterna. Então começa a valorizar a vida. Mude agora. Faça o que você sabe que precisa fazer. Ame agora. Sirva agora. Seja fiel para Deus, para sua família, para o seu cônjuge agora. Cuide de você agora. Seja responsável agora. Faça agora. Porque agora é o tempo que você tem. Escolha deixar um legado, não apenas saudades. Pior que tem gente que nem saudade deixa, né? Diz a Bíblia que Jeorão era um rei que diz assim, que se foi sem deixar de si saudades. Nós só vamos ser lembrados por 2 coisas na nossa vida. Só vão lembrar de nós, só vão lembrar de você, de mim, por 2 coisas. E essas são as 2 coisas. Pelos problemas que nós ajudamos a resolver ou pelos problemas que nós causamos. Você que decide. Você quer ser solução ou você quer ser um problema? Você só vai ser lembrado por uma dessas coisas. Poxa, aquele cara era um resolvedor de problemas. Ou então vão falar, aquele cara era um problema. Como você quer que as pessoas lembrem de você? Qual o legado que você está deixando? Existe uma frase que eu gosto que diz assim, herança é o que deixamos para os outros. Legado é o que a gente deixa nos outros. Já basta ser mortal. Nós não precisamos ser estúpidos e jogar fora a nossa vida. Outra coisa que a morte me ensina e me faz lembrar. Outra coisa que lembrar que eu sou mortal e que a morte me leva a perceber, a entender, é que morrer não é o fim. Morrer não é o fim. E essa notícia pode ser boa ou pode ser ruim. Morrer não é o fim. Como assim, pastor? É verdade.
Existe vida depois da morte. O fim da vida terrena não é o fim da vida. O fim da vida terrena não é o fim da vida. Na verdade, o fim da vida terrena é apenas o início da vida sem fim. Entendeu? Nós somos eternos. A partir do momento que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, nós somos eternos. Nós vamos existir para sempre. E eu creio no que a Bíblia diz. Se tem um tema que está espalhado na Bíblia, chama-se eternidade. Lucas 16, 19 a 31, conta uma história, Jesus conta uma história, e Lucas registrou, do rico e do Lázaro. E ali mostra exatamente isso, que a vida não tem fim, que existe vida depois da morte. O rico morreu, diz a Bíblia, foi levado para o inferno. O Lázaro, o mendigo, morreu e foi levado para o seio de Abraão. O que eu aprendo? Que a vida vem para o rico e para o pobre. O fim da vida. A morte vem para os dois. E os dois certamente vão ter destinos eternos, com Deus ou sem Deus. E esse relato bíblico me deixa bem claro, talvez você vai querer ler na sua casa hoje, que existe vida após a morte e com consciência. O rico tinha consciência que o ambiente que ele estava era um ambiente horrível, de dor, pedia água, tinha consciência dos irmãos que tinham ficado na terra. Isso mostra que a vida pós-morte é uma vida consciente, baseado nessa história que Jesus contou. Aí você fala, pastor, mas eu não acredito. Bom, tudo bem, você tem a liberdade de acreditar, mas o fato de você não acreditar não torna isso uma mentira. Porque eu não creio que Jesus veio lá do céu contar mentira para a gente aqui na terra. Eu não creio que ele é um mentiroso. Onde nós vamos passar a eternidade é uma escolha, não uma opção. Eu que escolho se eu creio nisso. E aí, quando eu escolho, eu recebo esse resultado. Agora, é muito importante você entender o seguinte: a vida eterna é uma realidade, vida após morte é uma realidade. Então, a morte me ensina o seguinte: morrer não é o fim. Continua lá do outro lado, continua. Agora, onde? Que é o X da questão. Tem gente que fala assim, Deus não existe. Tem alguns ateus, que dizem isso, Deus não existe. E eu sempre falo assim, não é o fato que você crê que Deus não existe, que Deus deixa de existir, só porque existe ateu. Só porque existem ateus. Uma vez eu brincando, a gente tinha esses embates com esse colega lá na faculdade. Ele se declarava ateu. Ele dizia, Deus não existe. Eu diria, rapaz, tu que é tu, existe, que dirá Deus. E eu lembro que muitas vezes ele chegava para mim, para tirar sarro da minha cara, e dizia, cara, tu é um cara inteligente, eu não acredito que você, mesmo inteligente do jeito que você é, você acredita nessa conversa de que existe um inferno de fogo. E eu dizia para rapaz, essa é a razão que eu acredito, porque eu sou inteligente. Porque eu sou inteligente que eu acredito. E eu lembro que eu falava para ele assim, cara, vem cá, imagina que nós dois, a gente morre no mesmo dia, tá legal? Você tem a sua fé e eu tenho a minha. Você crê que Deus não existe, eu creio que Deus existe, que a Bíblia é verdade, é a palavra de Deus. E que tudo que está na Bíblia é escrito. É verdade. Aí a gente morre. Aí a gente atravessa a fronteira e chega lá do outro lado. Quando a gente abre a cortina, a gente descobre que você tinha razão. Não tem céu, não tem inferno, não tem Deus, não existe nada disso. E aí tu fica olhando para a minha cara e começa a rir na minha cara, debochando. Tá vendo, abestado? Eu te disse, tu perdeste, olha o que tu perdeu lá. Tu poderia ter dançado mais, tu poderia ter transado mais, tu poderia ter cheirado cocaína, tu poderia ter ido para bagaceira,
poderia ter aprontado todas. Ó, tu foste acreditar nesse negócio de Deus, de céu, de inferno. Olha o que tu perdeu. E eu vou ter que ficar aturando a tua risada e o teu deboche na minha cara por uns 5 minutos ou 10. Já que não tem eternidade, espero que acabe logo. E ali, eu dou a mão à palmatória. Perdi, né? Se é que isso é uma perda. Aí, vira a página. Agora vamos imaginar que nós dois, a gente morre no mesmo dia. E a gente cruza a fronteira da vida e abre a cortina e a gente descobre que Deus existe, que o inferno é verdade, que o céu é verdade, que tudo que está na Bíblia é verdade, que vai ter juízo eterno, que uns vão para o horror eterno e eu vou para a vida eterna. E a gente descobre que tudo isso era uma verdade, e era uma verdade. Aí eu perguntava para ele, quem está mais lascado? Eu ou tu? Quem está mais no prejuízo? Quem está correndo mais risco sobre o tipo de fé? Quem perderia mais? Né? Quem crê e descobre que é fantasia, ou quem não crê e descobre que é realidade? Quem que está mais no prejuízo? Tem uma frase do Paul Washer, ele diz assim, cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os seus cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar com Deus. Antes da gente encerrar o nosso culto, eu quero te convidar para você assistir um pequeno vídeo que eu queria reforçar o que eu estou compartilhando contigo. Assista aí, nós já vamos encerrar. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? A vida é curta, a eternidade não. Sabe, queridos, a morte ainda vai continuar sendo um mistério para nós. Mas nós temos a certeza que se você quiser, você pode acreditar
e receber Cristo na sua vida e poder declarar como Paulo um dia declarou em Filipenses 1:21. Paulo disse assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer só é lucro quando viver é Cristo. Quando viver é Cristo, a morte é lucro. Mas quando viver não é Cristo, a morte é o maior prejuízo inimaginável. Romanos 6:23, como eu já li, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E João arremata na sua carta dizendo o seguinte: e que foi que Deus afirmou? Que Ele nos deu a vida eterna e que esta vida está no seu Filho. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Todo aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevi isso a vocês que creem no nome do Filho de Deus, a fim de que vocês possam saber que têm a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus vai poder ouvir naquele dia da sua morte a mesma declaração que Jesus deu para aquele ladrão na cruz, lá no Calvário: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se o paraíso não existe, Jesus mentiu mais uma vez. A decisão é sua. Eu cheguei a essa conclusão: quem não aprende as lições que a morte tem para nos ensinar, acaba vivendo de maneira tola. E eu quero terminar com as palavras de Jesus, uma promessa que eu amo. Ele disse assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Vamos ficar em pé, meus queridos. Essa é a certeza de que nós não estamos fazendo uma decisão tola. Feche seus olhos. Hoje o Espírito Santo quis usar a realidade da morte para nos lembrar algumas verdades importantes. Não sei como é que está a sua vida. Não sei como você está agindo nessa pandemia. Esses dias eu ouvi uma estatística que dizem que durante a pandemia pessoas pecaram mais brigas, mais confusão, mais morte. Dizem que durante a pandemia os acessos a site pornográfico aumentou. Uma pandemia dessa não é para nos levar mais para o pecado, é para a gente refletir. Fala: eu quero fazer aliança com Deus, eu quero renovar a minha aliança, porque você não sabe qual é o dia, você não sabe qual é a sua senha, você não sabe sua posição nessa fila. Ame o Senhor, volte-se para seu Deus, reconcilie com o Senhor. Sabe o que eu tenho visto lá em São Paulo? Algumas pessoas com medo da morte física estão morrendo espiritualmente, porque pararam de congregar, ficaram com medo da morte e estão morrendo espiritualmente. Engraçado, eles não vão para a igreja porque tem medo do Covid, mas vão para outros lugares. Deixa eu te falar uma coisa: vamos levar Deus a sério. Renove sua aliança com Ele hoje. A consciência da mortalidade deve fazer você uma pessoa melhor, não pior. Volte para Deus. Ame sua família. Faça decisões acertadas. Fale: eu quero ser útil, quero viver para a tua glória, Senhor. Porque nós estamos debaixo de uma promessa, a promessa da ressurreição. Ele já venceu a morte. Glória a Deus. Levante suas mãos e cante. E se hoje você quiser fazer a sua entrega para Jesus, a sua reconciliação, durante essa música você pode vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Entregue sua vida para Jesus hoje. Seja dele para sempre. Renove a sua aliança. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada. Nem pandemia, nem Covid, nada. Nem pecado, nada vai me separar do amor de Deus. O universo chora,
luz se apagou. Jesus vive. Estava morto. E os que creem nele viverão para sempre. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Hoje é dia de reconciliação, de voltar para a casa do Pai. Você que acompanha a gente pela internet, pelo culto online, volte-se para o Senhor. Pai o abandonou, cessou seu respirar. Ajoelhe aí onde você está na sua sala. Faça a oração do arrependimento. Entregue seu coração. Você que está aqui nesse auditório, A guerra começou. sai do seu lugar, vem aqui na frente e fala: Jesus, eu quero te seguir. Quero voltar para ti, quero me reconciliar. Todo o poder das trevas vence. Eu quero fazer valer a pena os dias que o Senhor está me A dando terra ainda. estremeceu, Sem medo da o morte. sepulcro se abriu. Ele vive. E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele tem vida. Venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Segure nele. A terra estremeceu, Ele já venceu a o morte. sepulcro se abriu. E quem está em E nada Cristo não será vencerá condenado. seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele está aqui. Ele venceu pra sempre, pra sempre. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Essa é a nossa esperança, a nossa esperança, a nossa certeza. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Vida do Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, Aleluia. cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Consagre sua vida para Ele. Viva uma vida inteligente. Enquanto a morte não chega, viva para o Senhor. Consagre sua vida para Ele e diga: eu quero te servir em nome de Jesus. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar a minha vida para a tua glória. Obrigado que o Senhor está deixando eu continuar aqui. Eu quero fazer valer a pena a minha vida. Eu quero ser instrumento para levar muitos aos teus pés, em nome de Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Eu não tenho medo da morte, porque estar com Cristo, disse Paulo, é incomparavelmente melhor. Glória a Deus. Dá um forte aplauso para Ele. Glória a Deus. Obrigado.
Deus abençoe vocês. Aleluia. Glória a Deus.